Olá a todos. Nesse vídeo eu vou fazer um teste que eu apliquei para a turma de Química, mas eu vou fazer cada uma dessas questões revisitando os conceitos que nós vimos em sala de aula. Bom, então vamos agora recordar quanto dá o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Então, se montarmos uma tabelinha aqui eu tenho x, aqui eu tenho 1 sobre x. Então, quando eu faço x tender a mais infinito, então, por exemplo, se eu pegar 10, 100, 1000 e assim por diante, eu vou ter aqui 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Aqui vai dar 1 sobre 100, que é 0,01. Aqui vai dar 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 0,001. Então, observe que na medida que esse daqui está indo para mais infinito, esse daqui está indo para zero. Se ao invés de eu colocar um número 2, se eu colocasse 2, 3, 4, observe que isso não mudaria o fato de que esse número sobre x tenderia a zero. Então, por exemplo, se ao invés de eu colocar 1, se eu colocasse aqui, digamos, um 3, o que mudaria aqui, que eu teria aqui um 3, e aqui seria 3 sobre 10, que seria 0,3. Aqui seria 0,03. Aqui seria 0,003, ou seja, não importa. Aqui iria tender a zero. Agora, quando eu faço o x tender a menos infinito, então, montando aqui a nossa tabela, eu tenho x, 1 sobre x. Então, se eu pegar aqui menos 10, menos 100, menos 1000, então observe que aqui vai dar 1 sobre menos 10, que é a mesma coisa que menos 0,1. Aqui vai dar 1 sobre menos 100, que é a mesma coisa que menos 0,01. E aqui vai dar 1 sobre menos 1000, que é a mesma coisa que menos 0,001. Ou seja, eu estou observando que aqui também está tendendo a zero na medida que esse daqui está indo para menos infinito. Então, daqui eu sei que aqui vai tender a zero e aqui também vai tender a zero. Agora, uma curiosidade é que se ao invés de eu pegar limite quando x tende a mais infinito de um número positivo, se eu pego um número negativo, então o que eu vou ter aqui na minha tabela é x, aqui menos 3 sobre x. Então, quando eu faço o x tender a mais infinito, por exemplo, 10, 100, 1000, o que eu tenho aqui é que eu vou ter menos 3 sobre 10, que vai dar menos 0,3. Aqui vai me dar menos 3 sobre 100, que é a mesma coisa que menos 0,03. E aqui vai me dar menos 3 sobre 1000, que é a mesma coisa que menos 0,003. Ou seja, continua indo para zero, só que agora está indo para zero por valores negativos e aqui estava indo para zero por valores positivos. É só essa mudança que eu vou ter. Agora, o que acontece se ao invés de eu colocar 1 sobre x, eu coloque 1 sobre x ao quadrado, x ao cubo? Será que isso vai deixar de tender a zero? E a resposta é não. Se eu pego, montando aqui uma tabelinha, eu tenho x, aqui 1 sobre x quadrado. O que acontece é, se eu pegar, por exemplo, 10, aqui eu vou ter 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é 0,01. Se eu pegar o 100, isso daqui vai me dar 1 sobre 100 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 10.000, que vai dar 0,0001. Isso. Então, eu estou observando que o que está acontecendo é que está tendendo a zero mais rapidamente, mas não deixa de tender a zero. Se eu faço com menos infinito, vai ocorrer a mesma coisa. Então, se eu pego 1 e aqui 1 sobre x quadrado e vou fazer para menos infinito, então menos 10, menos 100, menos 1000 e assim por diante,
eu tenho aqui menos 10 ao quadrado, que vai me dar 1 sobre 100, que é 0,01. Se eu pegar menos 100, vai dar 1 sobre menos 100 ao quadrado, que é 1 sobre 10.000, e vai dar 0,0001, ou seja, continua indo para zero mais rapidamente. Então não importa se colocar x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante, isso daqui vai tender a zero. Agora, uma recordação, raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. Bom, eu estou fazendo essa recordação porque a próxima questão que eu vou resolver, eu vou utilizar esse fato. Lembrando que módulo de x é a mesma coisa que x, se x maior ou igual a zero, e vale menos x, se x menor do que zero. Então, pegando um exemplo para visualizar isso daqui, se eu tenho aqui raiz de 3 ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que raiz de 9, que é a mesma coisa que o 3. Mas se eu pego um número negativo, por exemplo, raiz de menos 3 ao quadrado, isso daqui vai dar raiz de 9, que é a mesma coisa que 3. Eu posso escrever como sendo menos o menos 3. Então, esse menos aqui significa esse menos daqui para tornar isso daqui positivo, né? Então, tem o menos 3 que fica maior do que zero, positivo. Então, isso daqui seria a mesma coisa que o módulo de menos 3. O módulo de menos 3 vai dar 3. Então, por isso que raiz de x ao quadrado vai ser igual a módulo de x. Agora, vamos resolver uma questão usando tudo isso que eu falei. Bom, então vamos resolver essa primeira questão do teste. Letra A. Então, isso daqui é a mesma coisa que limite quando x tende a menos infinito. E aqui eu vou colocar o x em evidência, o x ao quadrado em evidência. Então, colocando x ao quadrado em evidência, eu tenho x ao quadrado, aqui 1, mais 3 sobre x, menos 2 sobre x quadrado. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou obter exatamente isso. Então, ó, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado vezes 3 sobre x dá 3x. X ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado vai dar menos 2. Então, está correto. Isso daqui dividido, e aqui eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar x, que multiplica 3, mais 5 sobre x. Isso daqui é igual. Limite, quando x tende a menos infinito. E agora eu vou tirar esse x quadrado para fora da raiz. Mas observe que o x está tendendo a menos infinito. Então, portanto, quando eu retirar esse x quadrado, ele vai sair como menos x. Então, aqui eu vou ter menos x. Lembrando, né, que raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. E módulo de x é a mesma coisa que x se x maior ou igual a zero e vale menos x se x menor que zero. Então, como aqui está tendendo a menos infinito, eu vou pegar o menos x, é negativo. Então, vai ficar menos x e aqui vai ficar 1 mais 3 sobre x menos 2 sobre x quadrado. Isso daqui dividido por x, que multiplica 3 mais 5 sobre x. Então, aqui dá para simplificar esse x com esse x. Aqui vai sobrar menos raiz disso daqui. Então, isso daqui vai ser igual a limite. Quando x tende a menos infinito, de menos raiz de 1 mais 3 sobre x menos 2 sobre x quadrado. Isso daqui sobre 3 mais 5 sobre x. E agora, quando eu faço x tender a menos infinito, isso daqui vai para zero, esse daqui vai para zero, esse daqui vai para zero.
Então aqui vai dar a raiz de 1, que é 1, como tem um menos aqui, então vai dar menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre 3. Então vai dar menos 1/3. Uma observação muito importante. Enquanto eu estou calculando o limite, eu continuo escrevendo aqui, continuo escrevendo o limite. Quando o x tende a alguma coisa, eu sempre vou escrevendo o limite. Porque muitos alunos, eles tendem a não escrever mais esse limite e só colocar a expressão. Isso é errado. Eu só vou deixar de escrever o limite quando eu chegar no valor. Então aqui, por exemplo, eu cheguei no valor, então não escrevi mais limite aqui, tá? Bom, então agora vamos para a próxima questão. Agora vamos para mais uma recordação. Então, digamos que eu tenha o caso limite quando x tende a 1, por exemplo, de 5x ao cubo mais 4x menos 9. E aqui embaixo tem a x quadrado mais 3x menos 4. Então, observe que quando eu substituo 1 tanto no numerador quanto no denominador, vai zerar. Então, significa que o 1 ele é raiz tanto do de cima quanto do de baixo. Quando isso acontece, quando 1 ele é raiz, significa que esse polinômio aqui ele vai ser divisível por x menos a raiz. E o de baixo também, porque o 1 é raiz do de baixo, ou seja, ele zera o de baixo. Então, esse de baixo vai ser divisível por x menos a raiz, ou seja, x menos 1. Então, pegando esse polinômio e dividindo por x menos 1, eu vou ter 5x ao cubo mais 4x menos 9 dividido por x menos 1. Quando eu digo que esse polinômio ele é divisível por x menos 1, eu estou querendo dizer aqui que o resto aqui vai ser zero. É isso que eu quero dizer, né? Ou seja, é uma divisão exata. Quando eu pego isso dividido por isso daqui, o resto vai ser zero. Então, fazendo a divisão, eu vou ter aqui 5x quadrado. Aqui dá 5x ao cubo, troco o sinal. Aqui vai me dar menos 5x quadrado, troco o sinal. Então, isso simplifica. Aqui vai dar 5x quadrado mais 4x menos 9. Então, vai me dar mais 5x. 5x vezes x, 5x quadrado, troco o sinal. Aqui vai me dar menos 5x, troco o sinal. Aqui dá para me simplificar, aqui vai dar 9x menos 9. Então aqui vai me dar mais 9. 9x troco o sinal menos 9x. Aqui vai me dar menos 9, troco o sinal para mais 9. Então aqui simplifica, simplifica, aqui deu zero. Então significa que esse polinômio aqui, ele é escrito como sendo esse vezes esse. Ou seja, aqui eu tenho x menos 1, que multiplica 5x quadrado mais 5x mais 9. Agora vamos fazer o mesmo com o de baixo. Então eu tenho que x ao quadrado mais 3x menos 4, isso é divisível por x menos 1. Então, aqui vai me dar x vezes x ao quadrado, troco o sinal. Aqui vai me dar menos x, troco o sinal, mais x. Aqui simplifico. Aqui vai me dar 4x menos 4. Aqui no caso vai dar mais 4. 4x, troco o sinal, menos 4x. Aqui vai me dar menos 4, troco o sinal, mais 4. Então deu resto zero. Então, portanto, esse polinômio ele é escrito como sendo esse vezes esse daqui. Então vai ficar x menos 1, que multiplica x mais 4. Aqui dá para simplificar e agora sim não zera nem a parte de baixo nem a parte de cima. Então, substituindo diretamente, eu vou ter 5 mais 5, 10, mais 9, 19. E na parte de baixo vai ficar 1 mais 4, que é 5. Bom, então agora vamos analisar os casos que eu tenho limite quando x tende a zero pelo lado direito e x tende a zero pelo lado esquerdo, ou seja,
x tende a zero por valores maiores que zero, x tende a zero por valores menores que zero. Então, vamos construir a tabela e observar o que acontece. Então, aqui eu tenho 1 sobre x, x tendendo a zero por valores positivos. Então, 0,1, 0,01, 0,001. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 0,1, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Que pega o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, então isso daqui vai dar 10. 1 sobre 0,01 é a mesma coisa que 100. 1 sobre 0,001 é a mesma coisa que 1000. Ou seja, eu estou observando que na medida que esse daqui está se aproximando de zero, por valores positivos, esse daqui está tendendo a mais infinito. Ou seja, isso vai crescer sem parar. E aqui, montando a minha tabelinha, pegando valores tendendo a zero por valores negativos, então menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Então aqui eu tenho 1 sobre menos 0,1, que vai dar menos 10. Aqui 1 sobre menos 0,01, que é menos 100. E aqui 1 sobre menos 0,001, que é a mesma coisa que menos 1000. Então aqui eu estou observando que isso daqui está tendendo a menos infinito, na medida que esse daqui tende a zero por valores negativos. Então aqui eu observo que aqui vai para mais infinito e aqui vai para menos infinito. Bom, se ao invés de ter o 1 aqui, se eu tivesse um outro número como 2, 3 e assim por diante, então digamos que aqui seja o 3, aqui vai continuar indo para mais infinito. Então se eu colocar um 3 aqui vai ser um 3, e aqui seria 30. Aqui se eu coloco um 3, aqui seria 300. Se eu coloco um 3 aqui seria 3.000. Então, continua indo para mais infinito. E aqui vai ser a mesma coisa. Se eu coloco um 3 aqui, então aqui ficaria 3, aqui fica 3, então aqui vai ficar menos 30. Se eu coloco o 3 aqui, então menos 300. Se eu coloco um 3 aqui, menos 3.000. Então continua indo para menos infinito. Agora, observe o seguinte, se eu troco o sinal desse 3, se eu colocar aqui, por exemplo, um menos 3, então muda esse sinal aqui. Então, se eu for colocar, por exemplo, digamos que eu vá calcular limite quando x tende a zero pelo lado direito de menos 3 sobre x. Então, agora já vai mudar o sinal desse daqui. Que aqui, se eu tenho x, menos 3 sobre x, então, se eu colocar 0,1, aqui vai ficar menos 3 sobre 0,1, que vai me dar menos 30. Se eu coloco 0,01, aqui vai ficar menos 3 sobre 0,01, que vai dar menos 300. Ou seja, se aqui eu trocar o sinal, o que ocorre é que vai trocar o sinal e ao invés de ir para mais infinito, agora vai ir para menos infinito, na medida que esse daqui está tendendo a zero por valores positivos. Aqui iria para menos infinito. Então a regrinha, na verdade, é analisar o sinal, o número, qual sinal, se é positivo ou negativo, e a parte de baixo, se está indo para zero por valores positivos ou negativos. Se ambos são positivos, vai para mais infinito. Se aqui eu tenho positivo, tendendo a um número positivo, e embaixo tende a zero por valores negativos, vai para menos infinito. Se eu tenho aqui a parte de cima é negativa e a parte de baixo vai para zero por valores positivos, negativo com positivo é negativo. Bom, então agora vamos calcular mais um limite que foi aplicado no teste, 1 letra B. Então observe que quando eu substituo 3, vai zerar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então significa que tem como simplificar a parte de cima com a parte de baixo. Se o 3 é raiz, significa que esse polinômio é divisível por x menos 3. E a parte de baixo, como 3 é raiz, significa que eu posso dividir a parte de baixo por x menos 3. Mas nesse caso, como são polinômios bem simples de serem analisados,
Observe que a parte de cima é fácil colocar o x menos 3 em evidência, porque aqui eu tenho limite, quando x tende a 3 pelo lado esquerdo, e eu posso colocar o menos x em evidência. Então, se eu colocar o menos x em evidência, eu vejo que eu tenho aqui x menos 3. Né? Se eu multiplico menos x vezes x dá menos x ao quadrado, menos x vezes menos 3 dá mais 3x. Então, esse daqui eu poderia fazer a divisão de polinômio, dividir por x menos 3, iria encontrar o menos x, mas é bem simples, então dá para fazer diretamente. E esse de baixo, eu colocando menos em evidência, então ficaria x ao quadrado menos 6x mais 9, eu percebo que isso daqui é um quadrado perfeito também. Poderia aplicar, dividir por x menos 3, né, em ambos, mas como são polinômios bem simples de serem analisados, aqui eu vejo que isso daqui é a mesma coisa, né, x tendendo a 3 pelo lado esquerdo. Aqui eu vou ter menos x, x menos 3, e aqui eu tenho menos, isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado, porque veja, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é bem simples fazer a fatoração desse polinômio. Mas caso vocês não visualizem isso, então vocês podem pegar esse polinômio, dividir por x menos 3, pegar esse daqui e dividir por x menos 3, vão chegar no mesmo resultado. Então aqui eu observo que aqui dá para simplificar, né, esse com esse daqui. Então aqui eu vou concluir que isso é igual a limite quando x tende a 3 pelo lado esquerdo. Aqui esse menos com esse menos vai ficar mais, então vai sobrar só a parte de cima que é x, e a parte de baixo vai sobrar só o x menos 3. Quando x tende a 3 pelo lado esquerdo, ou seja, valores menores que 3 tendendo se aproximando de 3, então eu pego um valor menor que 3 e retiro 3, então isso fica negativo. Então aqui vai tender a 0 por valores negativos, e aqui vai tender a 3. Então se eu tenho aqui o 3, que é um número positivo, e embaixo está tendendo a 0 por valores negativos, então isso daqui vai para menos infinito. Agora eu quero começar a falar de derivada, mas antes vamos fazer algumas recordações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo retângulo de catetos A e B e hipotenusa C. Então, o que seria a tangente desse ângulo θ? Então, a tangente desse ângulo θ é a mesma coisa que cateto opostos dividido por cateto adjacente. Então, isso daqui seria A sobre B. O que seria o seno de θ? O seno de θ é a mesma coisa que cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aqui seria A sobre C. E o cosseno de θ é a mesma coisa que cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, B sobre C. E com isso, a gente percebe que a tangente de θ é a mesma coisa que seno de θ sobre cosseno de θ. Então, seno de θ é a mesma coisa que A sobre C. Cosseno de θ é a mesma coisa que B sobre C. Então, isso daqui pega o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui simplifica, então, B, A, então, A sobre B. Então, isso daqui está me dando a minha tangente, ou seja, a tangente de θ é a mesma coisa que seno de θ sobre cosseno de θ, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora suponhamos que eu tenho o seguinte problema. Eu quero determinar a equação dessa reta que passa pelos pontos 1 e 1 e 2 e 3. Então, como determinar a equação dessa reta? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou pegar um ponto qualquer dessa reta. Então, aqui vai ser um ponto qualquer. Que eu vou chamar aqui de... Esse pontinho aqui seria um x.
E aqui a imagem desse ponto, a imagem desse pontinho aqui é um y. E eu quero determinar a equação dessa reta. Então, o que eu posso fazer é, usando aqui a semelhança de triângulos, então aqui eu tenho esse triângulo, que é um triângulo retângulo, aqui vai ter um ângulo θ. Observem que esse triângulo aqui também tem um ângulo θ, o mesmo ângulo, tá? E se eu pegar esse comprimento, que é a mesma coisa que y menos 3, esse comprimento é a mesma coisa que x menos 2. Então, se eu pego y menos 3 dividido por x menos 2, isso daqui vai me dar a tangente de θ, que é a mesma coisa que cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, observem que eu tenho que esse comprimento aqui vale 2, né? Você pega o 3 menos 1, ou seja, esse comprimento aqui é igual a 2, esse comprimento. E aqui eu tenho um comprimento 1, se eu pego 2 menos 1 é 1, então esse comprimento aqui vale 1. Então, portanto, a minha tangente é esse comprimento, que vale 2, dividido por esse comprimento, que é 1. Então, eu tenho que a minha tangente é a mesma coisa que 2 dividido por 1. E agora é só passar o x menos 2 para esse lado, eu vou ter que y menos 3 é igual a 2, que multiplica x menos 2. Então, portanto, a minha reta ela é y igual a 3 mais 2x menos 4, ou seja, y vai ser igual a 2x, 3 menos 4 menos 1. Então, a equação dessa reta aqui é a mesma coisa que y é igual a 2x menos 1. Então, eu observo que eu tendo a tangente, eu consigo calcular a equação dessa reta. Agora, vamos a um outro problema. Bom, gente, então vamos imaginar agora o seguinte problema. Eu quero determinar a equação de uma reta, eu dou apenas um ponto, que é o ponto 2 e 3, digo que essa reta passa por esse ponto, e dou o valor da tangente que ela forma com o ângulo x, ou seja, aqui eu tenho um ângulo que essa reta faz com eixo x, vou chamar de θ, e eu digo que o valor dessa tangente é igual a 2. E aí eu quero determinar qual seria a equação dessa reta. Então a forma de fazer é bem semelhante ao que nós já fizemos. Então vou pegar um ponto qualquer da reta, vamos dizer que eu pegue aqui um x, e a imagem dessa reta aqui vai ser um y. Então aqui eu posso traçar aqui esse triângulo, retângulo. Observe que esse ângulo e esse daqui é o mesmo. E achar a tangente, eu tenho que esse comprimento é a mesma coisa que o y menos 3. Aqui vale x menos 2. E a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, isso daqui é igual a y menos 3 dividido por x menos 2. Então, portanto, a equação da minha reta vai ser y menos 3, que é igual, vou pegar esse x menos 2 e passar multiplicando com 2. Então, vai ficar 2 que multiplica x menos 2. Então, observem que a equação dessa reta aqui, com dado o valor da tangente, eu consigo até uma fórmula para isso, porque, vejam, eu tenho y menos esse correspondente ao y aqui, eu tenho x menos o correspondente, esse ponto correspondente ao x, multiplicado pela tangente. Então, daqui eu tenho que o y vai ser igual a 3 mais 2x menos 4, ou seja, o meu y vai ser a mesma coisa que 2x menos 1. Então, essa é a equação dessa reta. Vamos para mais um exemplo, só que agora vamos usar esse raciocínio aqui para fazer diretamente, sem precisar desenhar gráfico nem nada.
Bom, gente, então a próxima questão é determinar a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 2 e eu dou a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x. Então, para fazer isso é bem rápido. Eu vou pegar o y menos aqui o correspondente do y, que é o 2, é igual ao valor da tangente, que vale 4, que multiplica x menos aqui o valor correspondente do x, que é 1. E só, acabou. Então, agora só terminando a conta, y igual a 2 mais 4x menos 4, ou seja, y vai ser igual a 4x menos 2. E observem que, de maneira geral, a equação da reta é da forma ax mais b. Esse azinho aqui vai ser sempre a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x, ou seja, aqui eu tenho um plano cartesiano, aqui tem essa reta, então se eu quero saber a tangente desse ângulo, esse valor aqui é que me dá sempre a tangente desse ângulo, então a tangente desse ângulo vai ser esse valor aqui sempre. Agora vamos para um outro exemplo. Agora vamos imaginar que meu problema é o seguinte, eu quero a equação da reta que tangencia esse gráfico f de x igual a x ao quadrado, que está em verde, no ponto 1 e 1. Então, essa reta tangente seria essa reta vermelha aqui, ela está tocando esse gráfico no ponto quando x vale 1, jogando aqui 1 ao quadrado vai ficar 1, então por isso que eu tenho que esse ponto 1 e 1 pertence ao meu gráfico, e eu quero saber a equação dessa reta. Observe que aqui eu tenho um problema mais difícil do que o anterior, porque aqui eu dou apenas um ponto e eu não dou a tangente desse ângulo. Então, como eu vou encontrar a equação dessa reta se eu não tenho a tangente? Eu tenho apenas um ponto. Então, para a gente analisar isso, vamos pensar da seguinte forma. Se eu pegar um ponto qualquer aqui desse gráfico, então vamos pegar aqui um pontinho qualquer. Vamos dizer que aqui seja o ponto x, e aqui vai me dar o meu f de x. F de x. Então, observem que aqui eu vou ter uma reta passando por esse ponto. Então, tem uma reta passando por esse ponto. E por esse ponto, nossa, que reta terrível. Aqui passando por esse ponto, imagine que estaria passando aqui, essa reta aqui estaria passando por esse ponto. Então, observe o seguinte, se eu for calcular a minha tangente dessa nova reta aqui, vamos dizer que essa reta ela tenha um ângulo aqui um pouquinho diferente, né? Sei lá, em vez de ser θ, essa reta azul tem um ângulo φ, por exemplo, e eu quero determinar a tangente desse ângulo. Então, em relação a essa reta, eu teria o seguinte, eu tenho esse comprimento que vai valer f de x menos 1, ou seja, f de 1 no caso, né? F de 1 é 1, então vai valer f de x menos o f de 1. Nesse caso, 1 ao quadrado é 1, ou seja, o f de 1 vale 1, então é esse comprimento aqui. E aqui eu teria o x menos 1. Então, a tangente dessa reta azul seria isso daqui. Só que observe o seguinte, quando o x ele vai se aproximando do número 1, essa reta azul ela vai se aproximando da reta vermelha. Então, na medida que o x vai se aproximando do 1 e essa reta vermelha, essa reta azul, ela vai se aproximando da reta vermelha, então com isso eu consigo encontrar a tangente dessa reta vermelha. Porque a tangente, no caso desse θ aqui, dessa reta vermelha, ela vai ser o limite quando x ele se aproxima do número 1 dessa tangente aqui, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Ou seja, através desse limite aqui eu consigo encontrar a tangente dessa reta vermelha. Mas eu vou colocar no GeoGebra
para a gente conseguir enxergar essa animação. Ou seja, na medida que o x se aproxima de 1, eu vou ver essa reta azul tender à reta vermelha. Então, vamos fazer isso numa animação para visualizar melhor. Bom, gente, agora vamos olhar aqui a animação. Então, está aqui a minha reta vermelha, tangenciando no ponto 1 em 1. Isso daqui é o meu f de 1, né, que vale 1. Aqui tá, eu peguei um ponto qualquer daqui, seria um x. Aqui o valor de x eu estou pegando aqui igual a 4. E aqui seria o correspondente, o f de x. Agora vamos ver o que acontece quando esse x aqui igual a 4, ele vai se aproximando do número 1. Vamos ver o que acontece com essa reta azul. Então, olha. Vamos ver, ó, o x está se aproximando, x igual a 2,7. Olha o que está acontecendo com a reta azul. Ó. X 2,2, olha a reta azul cada vez se aproximando mais da reta vermelha. E o x está se aproximando de 1, 1,7, 1,5, 1,3, ó, bem perto, ó, 1,1. Olha, a reta azul já é quase a reta vermelha. Quando é 1, pronto, encontrou a reta vermelha. E se eu fizer do lado, fazer o x tender desse lado aqui, ó, ou seja, do lado esquerdo do 1, então ó, x igual a 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,8, 0,9, 1. Ou seja, o que eu estou observando com isso? Que na medida que esse meu x aqui ele vai se aproximando do número 1, essa minha reta azul ela tende à reta vermelha. Então, por isso que para calcular a tangente dessa reta vermelha, eu vou calcular o limite quando x tende a 1. E observe que o que vai acontecendo. Novamente, fazendo a animação. Aqui, ó, tem o x menos 1 aqui, ó, peguei o x, aqui o x peguei igual a 2,3. Então, tem o x menos 1 aqui, e tem o meu f de x menos f de 1, esse comprimento. Então, a tangente da minha reta azul vai ser esse comprimento, que é f de x menos f de 1, sobre x menos 1. E aí eu vou fazendo o x novamente se aproximando do 1. Então, ó, x igual a 2,1, x igual a 2, olha, aqui está diminuindo, aqui está diminuindo também. Ó, vai se diminuindo, aqui diminuiu, aqui diminuiu. Pronto. Então, cheguei ao valor da... Fiz a reta azul ficar igual à reta vermelha. Então, é isso que eu vou fazer, gente. É calcular o limite quando x tende a 1 para encontrar a tangente dessa reta vermelha. Bom, gente, então agora, para resolver o nosso problema, eu preciso só encontrar a tangente dessa reta vermelha, que equivale a calcular esse limite, como a gente viu na animação. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a 1, de f de x, que vale x ao quadrado, menos f de 1, que vale 1, que é 1 ao quadrado 1, dividido por x menos 1. Então, isso daqui vai me dar limite, quando x se aproxima de 1, de x menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x menos 1. E agora dá para simplificar, e quando x tende a 1, isso daqui vai ser igual a 2. Ou seja, portanto, a tangente dessa reta vermelha aqui, ela é igual a 2. Pronto, e agora sim a gente consegue encontrar a equação da reta, porque tendo a tangente, pelo que nós já vimos, vai ser y menos o correspondente do y, que equivale a 1, que é igual a tangente, o valor da tangente, que vale 2, que multiplica x menos o seu correspondente, que aqui também é 1. Ou seja, a minha reta vai ser igual a 1 mais 2x menos 2. Então, com isso, eu tenho o y vai ser igual a 2x menos 1. Então, a equação dessa reta aqui é 2x menos 1. Bom, então agora vamos para a nova questão. Eu quero determinar a equação da reta que é tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado em x igual a 2. Então, se eu tenho aqui o gráfico da minha função, eu quero aqui no ponto 2 determinar a equação dessa reta tangente aqui. A maneira de resolver vai ser a mesma, né? Ou seja, para calcular a tangente desse ângulo, basta eu calcular o limite. Limite
quando x tende a 2, de f de x, menos o f do 2 sobre o x menos 2. Isso daqui vai me dar a tangente que eu quero, né? Porque daqui, né, o mesmo raciocínio, eu pego aqui um x do meu gráfico, então pego um x, aqui eu vou pegar o correspondente, que seria o f de x. Lembrando que esse ponto 2 aqui, ele vai pertencer ao gráfico, então se eu tenho um ponto que pertence ao gráfico, então quando x é 2, a imagem desse meu ponto aqui vai ser o f de 2, que é igual a 4. Então eu não preciso dar o meu y, né? Já que eu digo que esse ponto aqui ele é um ponto do gráfico, então se ele é um ponto do gráfico, significa que o meu y vai ser calculado por essa f. Então daqui, fazendo o mesmo raciocínio, né? Aqui eu tenho o f de x menos o f de 2. Aqui eu tenho x menos 2. Então eu vou fazer o x se aproximar do 2 para fazer a reta que passa por esse ponto e por esse ponto se aproximar dessa reta aqui. Então aí eu calculo a minha tangente. Então a tangente é calcular esse limite e, portanto, isso daqui vai me dar limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos o f de 2, que vale 4, sobre x menos 2. Então isso daqui é igual a limite x tende a 2 de x menos 2, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2. Simplifica, simplifica. Quando x tende a 2, isso daqui vai dar 4. Então, portanto, essa minha tangente aqui, dessa reta aqui, essa tangente, é igual a 4. Então, a equação da minha reta vai ser o y menos o correspondente. Então, observe que esse pontinho aqui é o ponto x valendo 2 e o meu y aqui valendo 4. Então, vai ser y menos o correspondente do y, que é o 4, que é igual a tangente, que vale 4, que multiplica x menos o correspondente aqui do x, que é o 2. Então, essa é a equação da minha reta. Então, daqui eu concluo que o y vai ser igual a 4 mais 4x menos 8. Então, portanto, meu y, que eu estou procurando, vai ser igual a 4x menos 4. Agora, vamos verificar isso daqui no GeoGebra? Vamos colocar essa equação aqui no GeoGebra e vamos ver que realmente vai tangenciar o meu gráfico f de x igual a x ao quadrado no ponto 2. Vamos verificar isso. Bom, gente, então aqui no GeoGebra nós encontramos a equação da reta 4x menos 4. Então vamos escrever essa equação aqui, 4x menos 4. E pronto, gente, ó, no x igual a 2, ó, eu estou vendo tangenciando. Ó. Exatamente no x igual a 2, eu estou vendo a minha reta tangenciando. Bom, agora vamos tentar fazer de uma maneira mais geral. Bom, gente, então agora, imagine que eu tenho essa situação, né? Eu quero uma fórmula que determine a equação da reta tangente para qualquer ponto. Então, em vez de pegar o ponto igual a 1, igual a 2, eu vou pegar um x0 qualquer e quero determinar uma fórmula para encontrar a equação dessa reta. Então, primeiro eu preciso calcular essa tangente aqui, né? E para calcular essa tangente eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu pego um ponto aqui do gráfico, um ponto x, f de x, né, correspondente. E daqui eu pego uma reta passando por esses dois pontos, né? Uma reta que passe por esse ponto e por esse ponto aqui. Uma reta passando por esses dois pontos. E aqui, se eu vou tirar aqui a tangente dessa reta aqui, vai ser f de x menos f de x0. E aqui é x menos x0. E, portanto, a tangente dessa reta aqui vai ser a tangente desse θ aqui, essa reta vai ser igual ao limite quando x se aproxima do x0 de
f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui vai me dar a tangente, e achando a tangente eu consigo achar a equação dessa reta. Mas a observação que eu quero fazer aqui é o seguinte, é que isso daqui é chamado de derivada da função f no ponto x0. Ou seja, a derivada, eu vou dizer que uma f ela vai ser derivável, né? F é derivável no ponto x0 do seu domínio, derivável em x0, se esse limite existir. Esse daqui é o símbolo da derivada, tá? Ou seja, isso daqui eu estou dizendo que é a derivada no ponto x0, f de x igual a x0. Então, a derivada disso daqui é limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ou seja, a tangente, na verdade, é a minha derivada. Então, eu digo que uma função f ela é derivável nesse ponto se esse limite aqui ele existir. Então, quando esse limite aqui ele existe, eu digo que a minha f ela é derivável em x0. Então, observe a interpretação geométrica da derivada, né? Então, a interpretação geométrica da derivada é que ela me dá justamente a tangente, o valor da tangente dessa reta, tangenciando esse ponto. Então, isso que é a derivada geometricamente. Bom, gente, então agora estamos preparados para resolver a segunda questão do teste da química. Então, aqui está dizendo, use a definição da derivada e verifique se a função f de x igual a módulo de x mais 1 é derivável nos pontos menos 1 e 2. Então, vamos começar com o ponto menos 1. Então, eu quero verificar se a minha função f ela é derivável no ponto menos 1. Então, aqui eu tenho f' no ponto menos 1 é igual a limite quando x tende a menos 1 de f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1. Então, para provar que a minha f é derivável no menos 1, eu tenho que garantir que esse limite existe. Então, isso aqui é igual a limite quando x tende a menos 1 de f de x, que vale módulo de x mais 1, menos o f de menos 1. Se eu jogar menos 1 aqui, ó, vai zerar. Então, vai ficar menos 0 sobre x menos menos 1 é a mesma coisa que x mais 1. Ou seja, o que eu quero verificar é se esse limite aqui de módulo de x mais 1 sobre x mais 1, se esse limite existe. Para verificar se isso existe, eu vou ter que calcular os limites laterais, porque o módulo de x mais 1 ele vai ter uma definição se tender a 1 pelo lado direito do menos 1 ou pelo lado esquerdo do menos 1. Então, vamos ver aqui a definição do módulo de x mais 1. Então, x mais 1 vai ser igual a o próprio x mais 1, se o x mais 1 é maior ou igual a zero, ou seja, o x maior ou igual a menos 1. E vai valer menos o x mais 1 se o x mais 1 é menor do que zero, ou seja, isso equivale a dizer que o x é menor que menos 1. Então, calculando os limites laterais dessa função, eu vou ter limite quando x tende a menos 1 pelo lado esquerdo. Então, se é pelo lado esquerdo, esse módulo vai valer menos o x mais 1 dividido por x mais 1. Então, dá para simplificar isso daqui vai me dar menos 1. Por outro lado, se eu calculo limite quando x tende a menos 1 pelo lado direito, o lado direito do menos 1, o módulo vai valer o próprio x mais 1. Então, eu vou ter x mais 1 dividido por
x mais 1. Isso daqui vai me dar 1. Observe que os limites laterais são diferentes. Como esses limites laterais são diferentes, isso implica que esse limite aqui ele não existe. Então, esse limite não existe. Se esse limite não existe, significa que essa minha função aqui ela não é derivável em menos 1. Agora, vamos verificar no caso do ponto 2. Então, vem aqui, f' de 2 vai ser igual limite, quando x tende a 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Então, isso daqui vai me dar limite, quando x tende a 2, de... observe que f de x, quando x tende a 2, o 2 é maior do que menos 1. Tanto o lado esquerdo do 2 ou o lado direito vai ser maior do que o menos 1. Então, portanto, eu não preciso calcular os limites laterais, que a minha função sempre vai valer o x mais 1, porque o 2 é maior do que menos 1. Então, a minha função f de x, ele vale o x mais 1, menos o f de 2. Se eu jogar aqui o 2, eu tenho 2 mais 1, 3. Módulo de 3 dá 3. Então, o f de 2 vale 3. Então, vai ficar menos 3 sobre x menos 2. Então, isso daqui é igual a limite, quando x tende a 2, mais 1 menos 3 é x menos 2. Então, vai dar x menos 2 sobre x menos 2. Essa divisão vai ser igual a 1. Então, portanto, o f' no ponto 2 vale 1. Bom, gente, então agora vamos ver a derivada de algumas funções. Então, por exemplo, se eu tenho uma função constante, f de x igual a a, quanto que vale a derivada dessa função? Ou seja, f de x igual a significa que para qualquer valor que eu coloque de x aqui, o resultado dá sempre a. Então, quanto é a derivada dessa função? Então, vamos calcular a derivada dessa função num ponto qualquer, ou seja, num ponto x0. E vamos ver quanto que dá essa derivada. Então, pela nossa definição, a derivada é limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui vai me dar limite, quando x tende a x0, de f de x, o meu f de x vai valer a. O f de x0 também vale a, porque para qualquer número que eu coloque aqui, o resultado é sempre a. Então, vai ficar a menos a sobre x menos x0. Mas olha, a menos a é 0. Então, vai ficar 0 sobre x menos x0, que é 0. Então, portanto, isso daqui dá 0. Ou seja, derivada de uma função constante é sempre 0. Então, se eu tiver aqui f de x igual a 2, derivada, 0. Qualquer ponto aqui dá 0. E assim por diante. Agora, vamos pegar uma função que é da forma f de x igual a um número a vezes o x. Quanto que vai dar a derivada dessa função? Então, vamos pegar num ponto qualquer, f' de x0. Então, isso daqui é limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui vai me dar limite, quando x tende a x0, o meu f de x vale a vezes x, o meu f de x0 é a mesma coisa que a vezes x0, dividido por x menos x0. Dá para colocar o a em evidência, então, limite, quando x tende a x0, de a que multiplica x menos x0, colocando a em evidência, sobre x menos x0. Então, dá para simplificar. Então, isso daqui vai dar a. Ou seja, derivada de uma função que é formada por um número vezes x vai dar o próprio número. Ou seja,
essa derivada aqui vai me dar o a. Então, se eu tiver uma função do tipo f de x igual a 3x, por exemplo, então a derivada disso vai me dar 3. Agora vamos para mais exemplos. Agora vamos para... eu vou usar essas propriedades daqui para o exemplo que eu vou calcular a derivada. Então vamos começar com a função, vou começar aqui f de x igual a vezes x quadrado. E eu quero derivar essa função e ver o resultado da derivada. Então, pela definição, a derivada num ponto qualquer, que eu vou chamar de x0, é igual a limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é igual. Então, isso daqui é igual a limite, quando x tende a x0, o f de x vale a x quadrado, o f de x0 é só colocar o x0 no lugar do x, então vai ficar a x0 ao quadrado sobre x menos x0. Então, isso daqui vai me dar limite x tende a x0, dá para colocar o a em evidência, então vai ficar a que multiplica x ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre x menos x0. Então, isso daqui é igual a limite quando x tende a x0. Então, eu vou usar isso daqui, né, que dá para fatorar dessa forma. Então, vai ficar a que multiplica x menos x0 vezes x mais x0, dividido por x menos x0. Então, dá para simplificar. Quando x tende a x0, vai ficar x0 mais x0, que é 2x0. Então, o resultado disso vai dar 2a vezes x0. Ou seja, o resultado da derivada do ax quadrado é a mesma coisa, né? A derivada disso daqui, porque a gente viu é 2ax. Ou seja, pega o 2, passa multiplicando e retira um dos expoentes. Vamos ver a próxima. F de x igual a a vezes x ao cubo. Então, calculando aqui a derivada, eu vou ter f' num ponto qualquer é igual a limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, e a minha f de x vale a x ao cubo. Então, já vou adiantar aqui, já vou colocar isso daqui, menos a x0 ao cubo sobre x menos x0. Então, isso daqui é igual, coloco o a em evidência, vai ficar limite, quando x tende a x0, de a, que multiplica x ao cubo menos x0 ao cubo sobre x menos x0. Isso é igual, limite, quando x tende a x0, de a, que multiplica. Agora eu vou usar essa decomposição. Então, aqui vai ficar x menos x0, que multiplica x ao quadrado, mais x vezes x0, mais x0 ao quadrado. Isso sobre x menos x0. Dá para simplificar. Quando x tende a x0, aqui vai tender a x0 ao quadrado, aqui vai ficar x0 vezes x0, que é x0 ao quadrado, x0 ao quadrado. Eu vou ter 3 x0 ao quadrado. Então, isso daqui vai me dar 3a x0 ao quadrado. Então, portanto, se eu tenho uma função da forma f de x é igual a um número vezes x ao cubo, então estou vendo que a derivada dessa função em qualquer ponto, né, vai ser 3a x ao quadrado, ou seja, eu pego esse expoente, passo multiplicando e retiro um dos expoentes. Só uma observação nessa decomposição, né, que observe o seguinte, ó, aqui é o expoente 2, aqui começa com o expoente 1, aqui é o expoente 3, aqui começa com 2, aqui é o 4, aqui vai começar com 3, se aqui é n, aqui vai começar com n menos 1. Observe que o expoente que inicia com A é igual ao que termina com B. Ó. Se aqui começa com 2, o B vai terminar com 2. Se aqui começa com 3, o B vai
terminar com 3. Se aqui começa com n menos 1, o b aqui termina com n menos 1. E o que vai acontecendo é que o expoente do a vai diminuindo, né? Então aqui a ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1, até que fica o a elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, aí não coloco. E o expoente do b, ele vai aumentando, b a 1, b ao cubo e b a 3. Então aqui acontece a mesma coisa, n menos 1, n menos 2, n menos 3, assim por diante, e do b vai aumentando. b a 1, b ao quadrado, até chegar ao n menos 1. Esses dois expoentes ficam iguais. Bom, agora vamos derivar a função f de x igual a vezes x elevado a n. Bom, então agora vamos derivar f de x é igual a um número a vezes x elevado a n. Então, derivando a f num ponto qualquer, eu tenho limite quando x tende a esse ponto, e aqui eu tenho f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui vai me dar limite quando x tende a x0 de o a vezes x elevado a n, que isso daqui é o meu f de x, menos o f de x0 vai ser a vezes x0 elevado a n, isso daqui dividido por x menos x0. Então, isso daqui vai ser igual a limite x tende a x0, dá para colocar o a em evidência, então vai ficar x elevado a n menos x0 elevado a n, isso dividido por x menos x0. Então, isso daqui vai ser igual a limite, quando x tende a x0, de a que multiplica. Então, vou usar essa fatoração. Então, aqui vai ficar x menos x0, que multiplica x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2 vezes o x0. Isso daqui vai até o x0 elevado a n menos 1. Isso dividido por x menos x0. Então, aqui dá para simplificar. E quando eu faço x tender a x0, então aqui vai tender a x0 elevado a n menos 1. Aqui vai ficar x0 elevado a n menos 2 vezes x0, que é x0 elevado a n menos 1. Então, aqui eu vou ter n x0 elevado a n menos 1. Então, o resultado disso vai ter n vezes a vezes x0 elevado a n menos 1. Ou seja, o que eu estou vendo na derivada? Que eu pego esse n, passo multiplicando e retiro um dos expoentes. Então, se eu tenho a derivada em qualquer ponto, vai ser sempre o n vezes o a, e aí eu tiro um do expoente. Agora a pergunta eu sei que para derivar um número vezes x elevado a um expoente natural, um número natural qualquer, eu pego esse número natural, passo multiplicando e retiro um dele. Então, será que eu sou capaz de derivar esse polinômio, por exemplo? Vou colocar aqui 3x à quarta mais x ao cubo mais 2. Então, será que eu sou capaz de derivar esse polinômio? E a resposta é não. Por enquanto, não. Porque o que eu sei é derivar cada um separadamente. Então, eu sei que a derivada de 2 é 0, porque é constante. Sei que a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Sei que a derivada de 3x à quarta, pelo que a gente viu aqui, vai ser 4 vezes 3, que dá 12, né? Então vai ser 12x ao cubo. Mas eu não sei derivar soma, né? Essa soma aqui eu não sei o que fazer com ela. Então agora a gente vai provar uma próxima propriedade para a gente conseguir derivar esse tipo de função. Bom, gente, então agora a gente vai para uma propriedade que é o seguinte. Se eu tenho duas funções f e g que são deriváveis no ponto x0, então eu quero ver se a soma dessas duas funções, se elas também são deriváveis, ou seja, se essa função aqui, que é construída pela soma dessas duas funções que são deriváveis, se ela é derivável. Bom, primeiro lembrando, o que significa f e g ser derivável, né? Então eu vou dizer que uma f, ela é derivável, né? Se eu tenho que esse limite aqui, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0
sobre x menos x0 se esse limite existe. Então, quando eu digo que a f é derivável, eu estou dizendo que esse limite existe, o resultado eu estou colocando esse símbolo aqui, f' de x0. E a g é a mesma coisa. Se eu estou dizendo que a g é derivável, eu estou dizendo que esse limite aqui existe, né? De g de x menos g de x0 sobre x menos x0, estou dizendo que esse limite existe, dá esse valor aqui que eu estou chamando de g', x0. Então, pela definição, eu sei que isso daqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a x0, de f mais g de x menos f mais g aplicada num x0 sobre x menos x0. Então, isso daqui é igual a limite, quando x tende a x0, de isso daqui vai dar f de x mais g de x. Aqui vai ficar f de x0 mais g de x0, como tem um menos aqui, então vai ficar menos f de x0 menos g de x0 sobre x menos x0. Agora eu vou fazer esse daqui com esse daqui, depois faço esse daqui com esse daqui. Então, fazendo isso, é limite, quando x tende a x0, então vai ficar f de x menos o f de x0 sobre x menos x0 mais a g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Então, está aqui. Só que esse daqui eu sei o valor, porque esse limite existe, vai me dar o f' de x0. E esse daqui eu também sei o resultado, porque esse limite existe, vai dar g' de x0. Ou seja, para mim derivar a soma de duas funções, basta eu derivar cada uma e somar. Então, com essa propriedade agora, eu consigo derivar a função do tipo 3x² mais x ao cubo mais 2. Então, eu sei que a derivada dessa função, basta eu derivar cada um e somar. Então, aqui vai dar 12x ao cubo mais 3x ao quadrado, e derivada de 2 é zero. Então, portanto, a derivada dessa função, desse polinômio, é isso daqui. Bom, agora nós vamos resolver mais uma questão do teste. Bom, então agora vamos para mais uma questão. Essa é a questão número 4 do teste da química, e aqui diz: encontre a reta de coeficiente angular 5, que é tangente à curva f de x igual a menos x ao quadrado mais x. Diferente das outras questões que eu fiz, aqui eu não dou o ponto de tangência. Eu só digo o valor do coeficiente angular e digo que ela é tangente a essa curva, mas não digo em qual ponto. Lembrando que se eu tenho uma reta qualquer, lembrando que a reta é da forma ax mais b, eu sei que esse A aqui, ele é, na verdade, o valor dessa tangente. Ou seja, se eu tenho uma reta que é dessa forma, né, forma um ângulo θ com eixo x, e eu quero saber a tangente desse ângulo, quem me dá esse valor é justamente isso daqui. Isso daqui é chamado de coeficiente angular, né? Isso daqui também é chamado de coeficiente angular da reta. Bom, agora voltando para o nosso problema, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho aqui a minha função, né? Tá? Tem aqui a função aqui, né? E eu não dou o ponto de tangência. Então, eu tenho um ponto aqui, né? Que eu vou ter uma determinada reta passando por aqui, né? Tangenciando. Vou colocar aqui, né? Tem essa reta tangenciando essa curva aqui. Mas eu não sei que ponto é esse, tá? Aqui vale um ângulo θ e tudo mais. Mas, ok, eu não sei que ponto é esse. E agora, o que eu faço? Bom, lembrem que para calcular essa tangente aqui, quem me dá o valor dessa tangente é a derivada dessa função. Então, eu sei que a derivada dessa função num ponto x0, que eu não sei qual é, vai me dar a tangente desse ângulo. E eu sei que a tangente desse ângulo vale 5. Ou seja, eu sei que a derivada da f
num ponto x0 que eu não sei qual é, que vai me dar menos 2x0, nós aprendemos a derivar polinômios, né? Então, menos 2x0 mais 1. Isso daqui tem que me dar 5. Ou seja, eu tenho que escolher um ponto x0, de tal maneira que quando eu derivar e substituir esse ponto x0, a derivada vai me dar 5. Ou seja, esse coeficiente angular aqui tem que ser igual a 5. E agora sim eu vou descobrir que ponto x0 é esse, que quando eu substituo na minha derivada, vai me dar 5, já que a minha derivada me dá o coeficiente angular, ou seja, me dá a tangente, né, desse ângulo aqui. Então, daqui é só fazer a continha, né? Então, eu tenho menos 2x0, vai ser igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Então, portanto, o meu x0 vai ser igual a 4 dividido por menos 2. Então, isso daqui vai me dar menos 2. Pronto, achei que ponto é esse. Então, esse ponto aqui é o ponto x0 igual a menos 2. Na verdade, nem está desse lado, né? Está desse lado aqui, x0 igual a menos 2. Ok. Esse gráfico aqui não me importa, tá? É só para vocês visualizarem o que eu estou querendo fazer, mas eu não precisava ter construído isso para fazer essas contas. Bom, achei o meu ponto de tangência, x0 vale menos 2. Ah, e qual a imagem desse x0? Bom, eu tenho aqui a minha função, basta jogar aqui o menos 2 que eu vou descobrir o y correspondente. Então, se eu pegar aqui, colocar aqui o menos 2 e substituir na minha função, eu vou ter menos o menos 2 ao quadrado, menos 2, então isso daqui vai dar menos 2 ao quadrado dá 4. Como tem um menos aqui, vai ficar menos 4. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Ou seja, o meu ponto de tangência vai ser o x valendo menos 2. Né? Na verdade, o ponto de tangência não está aqui, está mais embaixo. Né? Então, aqui vai ser no menos 2. E aqui a minha função, que é o f de menos 2, vai ser igual a menos 6. Então, esse é o meu ponto de tangência, né? Desculpe, o gráfico está mal desenhado, né? Isso aqui é uma parábola. E a minha reta tangente, na verdade, ela está passando por aqui, ó, né? Ela passa por esse ponto, a minha reta tangente. Ela tangencia nesse pontinho aqui, não nesse como eu desenhei. Mas, então, agora eu tenho, né? Eu tenho que o ponto de tangência é o x valendo menos 2 e o y valendo menos 6. Pronto. E eu tenho o coeficiente angular, ou seja, a tangente, que vale 5. Então é só jogar na fórmula, né? É y menos o correspondente, ou seja, menos 6, que é igual a tangente, que é a derivada no ponto menos 2, né? É a tangente que multiplica o x menos o seu correspondente. Então, menos o menos 2. Então, isso daqui vai dar y mais 6, que é igual a 5, que multiplica x mais 2. Então, com isso, eu vou ter que o meu y vai ser igual a 5, menos 5, perdão, passa para o outro lado, então vai ficar menos 5 mais 5x mais 10. Então, portanto, a equação que eu quero é 5x mais 5. Então, está aqui a resposta. Bom, gente, a próxima questão que nós vamos resolver é a questão 3 do teste da química, mas antes de resolver essa questão, eu vou querer construir toda a teoria até chegar nas derivadas que eu vou precisar. Então, isso vai demorar um certo tempo para mim fazer isso. Então, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai construir todo o embasamento para a gente fazer a questão 3 do teste da química. Muito obrigado.